nosso irmão Juan irá nos trazer a palavra na noite de hoje. Glória a Deus. Amém. O Juan está com a missão hoje, missão árdua de trazer a palavra, algo que o Senhor já falou com ele. Então eu peço que você preste bastante atenção. Peço também que você aperte o cinto aí na sua cadeira, para você não sair voando, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário. Existe ainda uma presença muito grande de Deus aqui em cima desse altar. Então eu tenho certeza que você também vai experimentar isso hoje novamente. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Estenda sua mão para o nome de Deus. Senhor, nós entregamos a vida do nosso irmão Juan a Ti nessa noite. Nós entregamos o coração dele, entregamos a mente dele, que dos lábios dele, Pai amado, possa somente jorrar aquilo que vem do Teu trono, Pai. Que como uma fonte de água, Pai amado, a água viva que é o Senhor, possa, Pai amado, passar por ele e inundar essa igreja na noite de hoje. Que os nossos ouvidos, nossos corações, nossas mentes sejam totalmente voltados à Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graças a Deus. Como é que vocês estão? Está meio frio, meio calor, né? Para mim vai estar sempre calor. Gente, a sua pegando é pior ainda. Eu estava com a palavra montada desde terça-feira, e Deus mudou ela ontem, e Deus mudou hoje à tarde, e mudou agora também de novo. A base é a mesma, mas o que Deus pediu para mim falar? O que Deus pediu para mim trazer aqui esta noite? Estamos aqui mais um culto de quinta-feira, título de libertação e cura. Mas o que nós buscamos aqui nessa noite de verdade? É somente a libertação e a cura? É só isso que nós entramos por aquela porta e queremos buscar? É só para isso que a gente vem à casa do Senhor? Para buscar benefícios? Para buscar somente um bônus daquilo que Ele morreu na cruz por nós? A gente tem ouvido tanto em Romanos 12:2, transformação da nossa mente, encontro com Jesus. É isso que Ele busca de nós aqui no culto. É isso que Ele tem trazido para nós. Então eu deixo essa pergunta para vocês de início. O que nós estamos buscando ao culto de quinta-feira? Somente um milagre? Ou nós temos buscado mais do que isso? Hoje eu vou falar com uma pessoa que eu acho muito legal. Eu vejo poucas pregações dele, mas Zaqueu é um homem interessante. É um homem que foi cobrador de impostos, então ele era chefe dos cobradores locais. Então, se os cobradores já ganhavam dinheiro, imagina Zaqueu. Era um homem rico, segundo a Bíblia. E nós vamos ler lá sobre ele. Eu quero que vocês abrem Lucas 19, por favor. Nós vamos ler do 1 ao 10. Lucas 19, versículo 1 ao 10. E disse assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Aqui nós vamos dar uma pausinha. Algo que me chama muita atenção nos frutos que Zaqueu tinha.
Os frutos de Zaqueu qualquer: mentira, roubo, engano, extorsão. Porque por ele ser um publicano, ele não conhecia Jesus. Então a vida dele sempre foi voltada ao dinheiro. Naquela época era que regia muito, é o dinheiro. Então ele servia muito a Mamon. Ele estava lá para poder alcançar mais riquezas. E apesar de ganhar bem, o problema é de quem tem dinheiro, conhece ou já esteve nesse lugar, sabe que nunca é o suficiente. A gente sempre quer mais e mais e mais, a ponto de a gente começar a fazer coisas erradas. E daí os frutos que Zaqueu tinha, era conhecido, não eram frutos bons. E isso é o que faz quando a gente deixa o mundo nos plantar em um local onde a gente não vai dar frutos certos. Ou pior, a gente não vai dar nem frutos. Eu estava almoçando com o pastor e com a Francine esses dias ali na Enseada, e tem um pé de manga ali, lindo, é lindo, grande, alto, só que não tem um fruto, porque na praia não se dá manga, por causa do sol. E assim somos nós lá no mundo. Quando nós estamos lá, nós somos plantados nos lugares errados, e às vezes a gente deixa de dar um fruto bom, algo bom, porque nós não estamos sendo nutridos pelas coisas certas. Nós não temos princípio, nós estamos apenas dispostos à minha vontade, à minha carne. É isso que nós temos que cuidar. Então Zaqueu, quando ele sabe que Jesus ia passar por Jericó, sabendo da sua estatura, ele queria conhecer quem era esse homem que arrastava multidões, quem era esse homem que fazia milagres, mas que ele não conhecia, ele só ouvia falar. E isso eu digo para nós aqui dentro da igreja: a gente conhece falar de Jesus às vezes, a gente não conhece a Jesus, não tem intimidade com ele, e isso é um perigo. Por isso que eu perguntei: nós estamos aqui somente pelo milagre, ou nós estamos aqui para conhecer Jesus? Então desceu rapidamente com alegria, e todo o povo viu, e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Isso vai acontecer com nós. Quando a gente se converter de verdade, quando a gente começar a mostrar que nós estamos mudando, quando a gente aceitar a Jesus, as pessoas vão vir nos acusar. As pessoas vão falar: ah, tu não é crente, ah, tu está só enganando, ah, é só uma fachada, ah, é só fogo de palha. Não é. Quando a gente está no firme fundamento em Jesus Cristo, não é. Pode vir o vento que for, não vai te derrubar. Então é isso que nós temos que ter plantado aos nossos pés, em Cristo, não se desviar. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aqui começa a transformação de Zaqueu. Conheceu Jesus, teve um encontro verdadeiro com Jesus. O que Jesus faz quando a gente abre as portas para Ele? Ele transforma, Ele te renova, Ele restaura, Ele cura e Ele te liberta. É para isso que Deus veio. Jesus mandou o seu Filho aqui na terra, porque Ele veio para libertar os cativos, restaurar e transformar as nossas vidas. E o interessante é que Zaqueu, sabendo que ele não iria ver Jesus, quando Jesus chega em Jericó, ele fala o quê? E é a parte mais legal que eu gosto. Ele olha para cima e fala: Zaqueu, desça daí. Zaqueu. Mas Zaqueu não sabia quem era ele, mas Jesus já o conhecia. Porque em Jeremias 1,5 fala que desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos conhece. O presbítero Everton falou semana passada. E assim é com todos nós. Já pensou, a gente está em algum lugar e Jesus chega e fala assim: Juan, vem para cá. O Everton, vem para cá. Hoje me convém que eu sei na tua casa. E foi nesse tempo de mesa com Zaqueu que houve cura, houve transformação. Tanto é que quando na continuação ele fala, Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Eu estou meio nervoso, gente, porque Deus tem falado muito com a igreja, tem falado muito comigo. E hoje à tarde a Francinha até achou que eu estava dormindo, e ela disse, bora orar. Eu disse, não, eu estou orando aqui, deixa eu mentir. Porque é uma responsabilidade, é um temor e um tremor. Porque às vezes uma palavra errada que eu fale aqui, talvez magoe e machuque ou te leve a caminhos que não deveriam ser seguidos. E eu prestarei conta. E isso os pastores, os presbíteros, os outros pregadores sabem. É uma responsabilidade muito grande. Mas o que eu venho dizer para vocês é que Deus não mudou. Ele criou Adão e Eva pela intimidade. Porque para 100% de obediência ele tem os anjos. Que ele dá ordem aos céus e eles sem questionar eles fazem. Então, qual que é a diferença dos anjos para nós? Nós podemos conversar livremente com ele. Os anjos simplesmente seguem ordens. E nós não, nós podemos ter intimidade, nós podemos conversar, nós podemos deitar no seu colo, nós podemos chorar as nossas mágoas. E isso faz parte da transformação e renovação da mente de Romanos 12:2. Porque quando nós estamos no mundo, a gente vive para o dinheiro. A gente vive para poder ter o poder, ser alguém. É isso que o mundo nos conduz. Só que a gente não entende que quando a gente vem para Cristo, nós se tornamos filhos de um Deus vivo. Nós se tornamos pequenos Cristos, nós se tornamos filhos dos reis. Então não tem como a gente continuar sendo a mesma pessoa. O que Cristo pede? Que a gente deixe ser enxertado na videira verdadeira, onde eu receberei nutrientes, onde eu receberei as palavras, onde eu receberei restauração, e aí sim eu começarei a dar bons frutos. Aí eu terei benignidade, rogabilidade, e ali os frutos do Espírito Santo, principalmente o amor. Porque a primeira parte que acontece da apostasia é a falta do amor. É quando a gente perde a compaixão e o amor pelo próximo. Então, Romanos 12:2, ele fala muito disso comigo, na questão do amor. Eu era uma pessoa que eu era indiferente com as pessoas antes. E hoje não. Hoje eu choro com os que choram. E me alegro com aqueles que se alegram. E eu escrevi aqui um breve testemunho, que eu acho bem legal. Que lá em 2009, 2010, é isso, né? Eu entrei numa igreja, num fundinho de quintal, bem pequenininha, de madeira, onde tu pisava no assoalho e o assoalho balançava. Aí eu pensava, eu pesado desse jeito, vou fundar a igreja aqui. Vão achar que é o capeta que está puxando para baixo, né? Mas não. Aí beleza, entrei na igreja, a palavra do pastor me pegou, uma palavra muito boa, não lembro de verdade, mas o Espírito Santo me conduziu. E lá eu fiz a minha primeira confissão de fé. Mas eu era meio crente Raimundo, que nós escutamos essa semana com você. Um pé na igreja e um pé no mundo. Então, na verdade, conhecia Deus. Ouvia falar de Deus, ouvia falar de Jesus. Eu ouvia falar do que era, o que Jesus fazia. Mas não larguei a bebida, não larguei o vício, não larguei o jogo. Eu não larguei o adultério. Então, na verdade, eu era um convencido e não um convertido. Só que o que me fez mudar? Em Joinville nós passamos por muita igreja. Nós fomos na quadrangular, na protestante, e mais um monte lá da Assembleia Church, e aí por diante. A CTR reformada, que eles falam, né? Então, assim, nós passamos em várias igrejas. Até que nós ficamos lá no pastor Leodoro e até ali na São Francisco. Só que mesmo assim eu ainda era um convencido. Eu sabia o que Jesus fazia, mas eu não queria o que Jesus tinha para mim. Essa é a verdade, porque ele já tinha meus dias na palma das mãos dele. Ele já tinha tudo escrito, mas eu ainda não queria o que ele tinha para mim. E assim como Zaqueu, chegou um momento na minha vida que eu quis conhecer quem é Jesus. Através de um sequestro que eu tive, aí de tanto minha esposa insistiu, eu falei, então, eu vou conhecer Jesus, eu quero ver quem é esse Jesus. E
ao conhecer Jesus, começou uma grande transformação. Porque eu tinha uma família destruída, um casamento falido, não falava com os meus filhos, o celular roubava toda o meu tempo em casa, o jogo roubava todo o meu tempo em casa. Quando estávamos na rua, a bebida nos dominava. Então, ali começou algo diferente naquela noite. Novamente aceitei Jesus, novamente decidi entregar meus caminhos ao Senhor de verdade, porque lá eu tive um encontro e entendi verdadeiramente o que Jesus queria comigo. Então, desde lá, Jesus tem botado algumas coisas no meu coração, da Franci, almejado algumas coisas maiores, não por nós, mas por onde nós queremos chegar, aonde nós queremos levar o Evangelho, aonde nós queremos levar o Reino. E quando eu venho no culto, eu não venho somente pelo milagre, eu venho porque eu quero ter um relacionamento com Jesus, eu quero conhecer mais e mais Ele, eu quero receber a palavra dEle. Por isso que não importa quem esteja aqui em cima, pode ser o pastor, pode ser o presbítero, pode ser um outro pregador, é uma boca de Deus que está falando, é uma boca de Deus que está ministrando na minha vida. Então, assim como Zaqueu, que quis conhecer quem era aquele homem que arrastava multidões e o moveu para que ele subisse num pé de figueira, as circunstâncias da vida me moveram para dentro da igreja. Então, desde então, Jesus tem transformado. Ele restaurou em 100% meu casamento. Hoje nós somos felizes. Coisa que, para falar que nós éramos felizes, nós tínhamos que estar muito embriagados. Largamos os vícios. Largamos as coisas. Mais ou menos, né? 100%. Nem de crime, gente. Nem de crime. Então, brincadeiras à parte, mas, gente, Jesus é maravilhoso. Ele não te pede nada a não ser um relacionamento. Ele não te pede nada a não ser intimidade. O entregar os teus caminhos ao Senhor, Ele vai te custar tudo. Mas o que é tudo para quem não tem nada? Tudo para Jesus é você ter uma família restaurada, é você ter um casamento sadio, é você ter relacionamento com seus filhos, é você ser feliz quando todos estão tristes. Ou quando você estiver triste, você tem um colo para deitar e falar: Pai, eu não sei o que fazer. E Ele te fala: Filho, eu estou aqui, apenas confie. Falei agora ali na porta, né? Confie no Senhor. Ele precisa que a gente dê o primeiro passo. Ele sempre esteve com a mão estendida. A gente que não quer estender a mão para que Ele puxe. A gente que não quer sair da lama, a gente que não quer sair do buraco. Porque o Senhor sempre esteve aqui, ó. Vem, meu filho, eu estou aqui. Ele sempre esteve aqui. Porque eu te conheço desde quando você era uma matéria informe no ventre da sua mãe. Eu já tenho os teus dias na palma da minha mão. Ele já sabe onde é que nós vamos chegar. O problema somos nós que postergamos isso. Somos nós que deixamos de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz em Romanos 2, porque a nossa cabeça hoje está nas coisas do mundo. Hoje nós temos brincado de ser crentes 007. Somos o crente só dentro da igreja, lá fora nós somos James Bond. Escondemos que nós somos cristãos, porque nós temos vergonha do nosso Jesus. Nós temos medo de falar nele. É igual o presbítero Wellington falou semana passada: não tem como eu ir até o meu serviço e não falar de Deus para alguém. Se Deus é tão maravilhoso quando a gente sobe e fala, por que eu não falo para os outros? Por que eu não quero para os outros aquilo que Deus me entregou? Por que eu não quero mais uma casa restaurada, uma família grande? Gente, a igreja aqui, nós somos uma grande família. Hoje era para estar cheio de pessoas aqui. Cada banco desse já tem um nome guardado. Nós precisamos buscar essas pessoas, nós precisamos trazer ela para cá. Isso não depende somente da liderança da igreja, mas depende de cada um de nós. Como que Zaqueu ficou sabendo de Jesus? Porque tinha pessoas comentando quem era Jesus. Os milagres de Jesus, eles deram uma cura, eles deram libertação, mas não deram salvação para algumas pessoas. Mas a intimidade com Jesus Cristo trouxe salvação. Aqui fala: hoje houve salvação nesta casa.
Jesus quer trazer salvação para a casa de vocês. Jesus quer trazer uma renovação para a casa de vocês. Aquilo que falta na casa de vocês, um amor de pai, um amor de mãe, uma mágoa do passado, Jesus quer trazer hoje. Jesus quer trazer um verdadeiro encontro, onde nós fizemos uma dinâmica na célula, do encontro com Deus. Foi maravilhoso. E foi tão bom que até nós que participamos da organização, nós fomos tocados. Porque a gente sempre acha que está sempre bom, sempre bem, sempre legal. Às vezes o pastor me liga, Juan, como é que está? Não, pastor, está bom. Aí eu chego em casa, não está bom. Porque na verdade sempre tem uma coisinha que está para trás. Sempre tem uma coisinha que está lá no fundo. Sempre tem uma falta de perdão que eu não liberei. E aí que eu falo assim, Mateus 6,6 fala: eu dobro meu joelho, eu vou para o quarto do secreto me derramar aos pés do Pai. Porque Ele é o único que pode me confortar, Ele é o único que pode me libertar, Ele é o único que pode transformar a minha mente. O que eu preciso fazer? Abrir a porta para Ele. Eu preciso deixar Ele entrar na minha casa. Eu preciso dar acesso total a Ele. Não é só um pouquinho, não é só quando eu preciso. Intimidade é a todo momento. Intimidade é onde eu estiver, eu estou falando com Ele. Paulo fala: orai sem cessar. Não é orar dentro do teu quarto só, é orar dentro do teu carro, é onde eu estiver. Eu tenho que buscar Cristo. Eu falei para uma pessoa ali na porta que está almejando abrir um negócio, eu falei: chama Jesus para ser teu sócio. Porque se Jesus for teu sócio, vai dar certo. Ele não bota nada na tua mão que vai falir. E se Ele te entregou, faça. Nós tivemos um estúdio, porque hoje nós não temos mais, mas não porque ele faliu, porque Deus quis mais de nós. Então Ele pediu que a gente desse o nosso estúdio de estética. No começo eu falei assim, ele chorou, e depois parecia que estava no começo, continuou chorando, mas hoje, graças a Deus, ela está curada, e ela entendeu o que Deus queria: mais intimidade, mais relacionamento. Para onde nós queremos ir, nós precisamos mais de Deus. Porque não tem como eu enfrentar o mundo se eu não estiver nele. Nós estávamos conversando hoje à tarde e com a pastora e o pastor, e é uma verdade. Se você não influencia, você é influenciado. Isso é fato. Ou é um ou é outro. E em Deuteronômio fala: isso que te coloca a bênção e a maldição. Te aconselho a escolher a bênção. Se você não influencia, sai perto, porque você vai ser influenciado. E se não for alguém da igreja, gente, me perdoa, não vale a pena. Não vale a pena pagar para ver. Não vale a pena tu achar que tu é forte o suficiente e permanecer. Não vale. Porque além da pessoa, nós temos um mundo espiritual que rege. Então os demônios vão achar uma brecha, vão achar uma oportunidade para te derrubar. E a Bíblia fala: aquele que está de pé por mim, para que não caia. E é mais fácil nós trazermos alguém que nunca provou de Jesus, uma pessoa que nunca esteve dentro da igreja, do que alguém que já esteve. Então, se a gente cair, é bem mais difícil. Por isso que nós temos que ter um relacionamento contínuo, uma intimidade contínua com Deus. É todos os dias, é todos os momentos. Não é somente no TST de manhã ou de tarde, no seu horário que vocês fazem. É sempre. Às vezes eu ando na rua, o pessoal acha que eu sou meio retardado, acha meio louco, porque eu ando falando, eu ando berrando, a Francine anda no carro e parece que está, a Vanessa que fala, parece que está fritando lá dentro, que bota um louvor e fica todo lá aqui. Mas não é. Nós somos livres. Nós não precisamos prestar contas para ninguém desse mundo, porque nós temos alguém que nos libertou e morreu numa cruz para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ser nós, para que possamos mostrar que nós somos cristãos e não crentes, porque crentes até o diabo. E nós não, nós somos pequenos cristos aqui na terra. Nós somos imagem e semelhança de um Deus vivo, altíssimo, dono de todas as coisas, que tem muito para dar para cada um de nós. Então nessa noite, gente, tenha um encontro com Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus te mostrar, deixa ser a luva na mão de Deus, deixa Ele te guiar para onde Ele quiser.
Não fique com o medo, porque o medo é de Satanás. O medo te paralisa, o medo não te leva aonde você poderia chegar. Quando Jesus entra, ele faz a limpeza. Ele pode jogar fora tudo aquilo que não é do reino. Isso se chama poda. A partir do momento que a gente está enxertado na videira verdadeira, ele precisa tirar os galhos secos, para que os frutos novos tenham espaço para vir. E são os frutos bons, aquilo que realmente você foi chamado para fazer. Então, às vezes, vocês vão receber muitos nomes de Deus, dos pastores, dos presbíteros e assim por diante. No começo dói, mas depois passa. Mas não levem para o coração. Levem isso como correção, para que vocês andem no caminho certo. Porque Deus só corrige aquele que ama. E Ele ama cada um de vocês. Senão Ele não tinha gerado vocês. E Ele conhece cada fio de cabelo. Ele conhece cada sentimento do coração. Ele conhece cada desejo de vocês e o que vocês precisam. Mas Ele só vai fazer se a gente abrir a boca. Porque é isso que Ele quer. Ele quer intimidade. E para ter intimidade nós temos que conversar. E é assim que a gente conhece quem anda conosco. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé. Ele entra na palavra. Pode baixar as luzes para mim. Eu queria que vocês curvassem a cabeça de vocês e nesse momento eu vou convidar o grupo de louvor a estar aqui no altar e deixem o Espírito Santo agir. Deixe o Espírito Santo passear no meio de vocês agora. Deixe o Espírito Santo tocar vocês. Sinta-se abraçado, sinta-se amado, sinta-se aconselhado. Se você precisa apenas de um amigo, você tem. Nunca estivemos sozinhos. O medo nos fez ficar sozinhos, mas nós nunca estivemos sozinhos. Mesmo no nosso quarto, o Espírito Santo estava lá. Mesmo nos dias mais difíceis, Deus estava lá. Então nessa noite, entregue o caminho de vocês para o Senhor de verdade. Dê o primeiro passo. Deus está com a mão estendida, Ele só precisa que vocês deem o primeiro passo. Então faça valer a pena a cruz. Faça valer a pena todo o sangue derramado. Faça valer a pena toda a lágrima de Cristo. Ele só quer intimidade, Ele só quer relacionamento, Ele só quer vocês para Ele. Ele só quer ter mais um filho. Ele só quer alguém que não queira somente os milagres dele. Ele te quer por inteiro. Ele quer a sua casa. Ele quer trazer salvação para dentro da tua casa nessa noite. Ele quer que vocês saiam daqui renovados e transformados, a ponto de amanhã vocês erguerem a mão e dizer assim: ontem eu fui lá naquela igreja e tive um encontro com Jesus e quero que vocês tenham a mesma coisa. É isso que Deus quer. Eles querem que vocês sejam bocas proféticas nessa cidade. Porque quando Deus nos chamou no ventre da nossa mãe, ali Ele nos fez profeta das nações. Então, para nós, as jovens há mais tempo, sejamos experientes e sábios para colocar os jovens há menos tempo no mesmo caminho que o nosso. Para que assim como nós vamos falar de Jesus, e assim como nós queremos mais, eles também queiram. E nós precisamos ser exemplo para eles. Só que para isso nós temos que primeiro crer que tem alguém que está andando conosco a todo momento. Que o Espírito Santo tem liberdade para fazer tudo o que quer conosco. E que cada vez que o Espírito Santo falar que não, é uma demonstração de amor. Zaqueu, ele tinha tudo. E mesmo assim a curiosidade fez com que ele conhecesse Jesus. Tenha curiosidade por Jesus. Busquem na Bíblia. Busquem naqueles que entendem
a palavra. Busquem nos seus pastores, nos seus presbíteros, nos líderes da casa, quem é Jesus. E se eles não souberem responder, busquem em oração, porque o Espírito Santo vai se revelar para vocês. Jesus vai se revelar para vocês, seja em sonho, seja em visão, seja através de uma pessoa. Esse louvor que eles vão tocar agora fala disso, do toque de Jesus, do toque de Deus. Então eu queria convidar aquele que quiser ser tocado, aquele que quiser ter um encontro, aquele que quiser ter Jesus Cristo, venha à frente, venha receber uma oração, não tenha vergonha, não perca a oportunidade. Pai, nós te damos graças, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos deu uma casa para poder te glorificar, te louvar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu uma família muito grande, Pai. Nos deu uma família onde nós podemos estar, Pai, em unidade, comunhão, de